casos de gravidez silenciosa. O primeiro aconteceu no dia 4 de março na UPA da cidade universitária, onde uma mulher de 34 anos deu à luz a um bebê. Ela chegou com fortes dores no abdômen, chegou na UPA e saiu da UPA com um bebê. Já o outro caso semelhante aconteceu no último dia 9, na UPA do Jacintinho. Uma mulher de 42 anos, vamos confirmar daqui a pouco com a doutora a idade da paciente. Ela chegou também com fortes dores abdominais, pensando que poderia estar passando mal, algum indício de alguma doença. Chegou lá na UPA e teve um bebê, voltou com o bebê para casa. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a ginecologista e obstetra, a doutora Ava Paixão, que já está na linha. Então, primeiramente, muito bom dia, doutora, como a senhora está? E vai falar sobre bom hoje... Dia. Pode falar, doutora. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e com a senhora? Tô bem, graças a Deus. Maravilha. Primeiramente, doutora, o que é isso? O que é gravidez silenciosa? É um conceito não muito comumente divulgado, né? Porque é um evento geralmente muito raro de acontecer, né? As estatísticas mostram que é um evento bem incomum e é justamente isso, são aquelas mulheres que literalmente não sentem sintomas típicos de gravidez ou são sintomas tão leves que não dão devido valor a eles e acabam sendo surpreendidas por parir, né, as crianças já no momento muito ao final, né, como aconteceu nesses dois casos recentes nas UPAs, né? Então é basicamente esse o conceito. São mulheres que têm a gestação, é uma gestação geralmente assim, tranquila nesse sentido, né, não tem alterações maiores, no sentido de promover que elas suspeitem da possível gravidez. É uma situação um pouco embaraçosa. E essas mulheres são conhecidas como parturientes, que não sabiam que estavam grávidas e procuram as unidades de saúde pensando que está com dores, com alguma doença. Eu queria saber o que é esse termo, o que significa esse termo parturientes. Tem muita gente que não sabe e é bom explicar, né? Não, com certeza. Na verdade, o termo parturiente é atribuído a qualquer mulher que esteja em trabalho de parto. Então, qualquer pessoa, né, qualquer mulher que entre em trabalho de parto, ela é considerada a partir daquele momento uma parturiente. Ela está no processo de trabalho de parto. Após passar o parto, né, seja ele por via de parto normal ou por cesariana, aí o termo muda e ela vira puérpera, que é o caso já de você já após o parto. Ah, sim, doutora. Assim fica bem esclarecido para o nosso ouvinte que pode estar tendo contato com esse termo pela primeira vez. Bom, e no caso de uma gravidez suspeita, ela dá alguns indícios, alguns sinais de que aquela mulher está tendo uma gravidez silenciosa, ou então ela é silenciosa mesmo, não dá nenhum sinal na mulher? Como eu havia citado anteriormente, né? A gravidez silenciosa geralmente acontece em pacientes que realmente têm pouquíssimos ou nenhum sintoma de gravidez. E aí a gente pensa, mas a paciente, ela geralmente para de menstruar quando está grávida. Mas aí são pacientes, normalmente, esses pacientes, quando você vai investigar, as estatísticas mostram que são pacientes que estão tendo algum tipo de irregularidade nos ciclos menstruais, ou seja, elas não estão menstruando regularmente por algum motivo hormonal ou por alguma outra situação que não foi identificada antes. Aí elas engravidam e ficam achando que não estão menstruando por conta do problema que já tem. Então, por desconhecimento de que pode ter uma gravidez. Então, normalmente isso acontece em pacientes acima dos 40 anos, né? A gente teve um caso que foi numa paciente mais jovem, de 34 anos, mas a outra foi de 42 anos. Então, geralmente acontece nessas pacientes que elas já têm um tempo que estão acontecendo alguma irregularidade, não estão menstruando adequadamente, né, regularmente, e aí acaba não dando valor àquele atraso, achando que é apenas um atraso do que ela está passando há muito tempo, ali próximo da menopausa, por exemplo, ficam achando que estão entrando na menopausa e não dão devido valor. E, obviamente, associado a não ter a menstruação, elas também não têm sintomas muito característicos de gestação, né? Aqueles enjoos que a gente tem no começo, às vezes dores
de cólica, algumas coisinhas que podem ter no começo da gravidez, ou não percebem outras alterações das mamas, como o crescimento das mamas e tudo mais. Então são vários sinais que elas não apresentam de forma tão evidente e, consequentemente, acaba não se atentando ao fato de que podem estar gestantes. E, doutora, por que ocorre uma gravidez silenciosa? Quais são as circunstâncias, seja da saúde da mulher, o emocional também tem a ver com isso, para ter uma gravidez silenciosa? São vários fatores, né? O que a gente chama que é algo multifatorial. Tem, como eu falei, o fato delas estarem num processo, às vezes, de já terem algum tipo de irregularidade menstrual antes, e aí não dão valor quando falta a menstruação por conta da gravidez, achando que é um processo natural que está acontecendo com elas, não estão bem orientadas nisso, mas também podem ter questões sociais. Às vezes a paciente tem uma negativa emocional por conta de não achar que está grávida, se negar, e o corpo, nesse caso a mente, né, não associar aquele fato a realmente uma gravidez. Então pode estar associado também a questões emocionais, com certeza. Mas normalmente, a maioria das vezes que acontece, né, como são eventos bem comuns, mas você vê que são pacientes que estão naquela fase ali mais próxima da menopausa, ou então lá naquela fase que está começando a ter irregularidade menstrual, e aí elas não fazem mais um cuidado adequado com a anticoncepção, né? Não fazem um acompanhamento tão adequado e acaba podendo acontecer esse quadro da gravidez silenciosa. E, doutora, quais os riscos de se ter uma gravidez silenciosa? Mas são muitos, né? Principalmente assim, a transmissão de doenças que a mãe não saiba para o bebê, né? Como, por exemplo, sífilis, HIV, algumas outras viroses, como citomegalovírus, todas essas causando diversos problemas para a criança, como cegueira, surdez, né? A transmissão de doenças que podem se tornar doenças crônicas, né, na criança, além de eventos também de risco para a mãe, como a hipertensão gestacional não identificada, diabetes gestacional, porque essas pacientes normalmente não vão fazer nenhum tipo de acompanhamento de pré-natal. Então, deixa-se de identificar muitos problemas, tanto para a mãe quanto para a criança, devido ao fato de elas não estarem fazendo um acompanhamento adequado, né? Então, há risco também maior de trabalho de parto prematuro, de infecções urinárias não identificadas. São uma gama de problemas que podem acontecer quando a gente tem esse tipo de gravidez. E, doutora Ava, existe alguma faixa etária que é mais recorrente acontecer esse tipo de gravidez? Tem sim. É mais comum nas pacientes acima dos 40 anos, né, por volta ali entre os 40, mais frequente ainda entre os 42 e os 45 anos, né, como eu falei, porque são pacientes que estão no processo de transição entre as menstruações regulares e a menopausa. Então, às vezes elas se descuidam, não fazem cuidados adequados de anticoncepção, achando que não vão engravidar mais, porque já estão perto dessa fase da vida. Então tem mais risco de acontecer nessa faixa etária, né? É muito mais frequente nessa faixa etária mesmo. E além do risco da idade, né? Uma mulher de 40 anos já fica mais perigoso, né? De se ter uma gravidez assim, porque o corpo, o organismo não está mais aquele organismo ativo. Exatamente, já é considerado uma gravidez de risco por conta disso, né? Só a idade a gente já considera como uma gravidez de risco pela maior suscetibilidade, maior chance de acontecer diversos problemas só da gravidez em si, né? Como eu falei, hipertensão na gestação, né? Que é a pressão alta na gestação, o diabetes na gestação, problemas como trabalho de parto prematuro, enfim, várias alterações podem acontecer somente pela idade. Então, se é uma paciente que só pela idade já tem risco, e além disso nem sabe que está grávida, então isso pode ocorrer maior chance de diversas alterações, tanto do bebê como até infelizmente o óbito da criança ou da mãe também por conta de complicações. Então é uma situação que a gente tem que estar muito atento para identificar essas mulheres e as mulheres também entenderem melhor seus próprios corpos, né? Não deixar de fazer um acompanhamento adequado para evitar esse tipo de situação.
Exatamente, e vale citar também a falta de um pré-natal, porque quando uma mulher engravida, ela tem que fazer esse acompanhamento no pré-natal para justamente evitar as doenças que essa mãe pode ter e transmitir para o filho, ver também a formação do bebê, se ele vai vir com algum problema de saúde, já fazer todo aquele tratamento para receber essa criança, para essa criança ter um pouco mais de conforto. É todo um problema, que daqui a pouco vou citar os problemas sociais e econômicos, mas também tem esse lado da falta do pré-natal. Essas mães que infelizmente tiveram essa gestação inteira sem nenhum acompanhamento médico por conta de não saberem que estavam grávidas, esse é mais um fator de risco, e um risco gravíssimo, não é mesmo, doutora? Com certeza, é como você falou, de não identificar alterações no bebê antes do parto, coisa que a gente consegue fazer no pré-natal, alterações na saúde da mãe, tudo isso a gente tem riscos ainda maiores, né, que numa gestação bem acompanhada já pode acontecer. Imagina numa gestação que nem sequer fez exames básicos para identificar alterações naquele processo materno-fetal, né, da gestação. Então é muito importante que as mulheres tenham noção, entendam os seus corpos, que não deixem de fazer acompanhamento rotineiro, para que seja feito todo um trabalho de contracepção adequada, com toda a orientação possível, para evitar esse tipo de situação, porque pode incorrer em riscos muito, muito graves para a saúde de ambos, tanto da mãe quanto da criança que ainda vem a nascer. Para você que chega agora aqui na Rede Antena 7, estamos conversando com a ginecologista e obstetra, a doutora Ava Paixão, que está falando explicando um pouco mais sobre a gravidez silenciosa. Bem, doutora, após o susto dessas mulheres que chegam em uma UPA, em um hospital com dores abdominais, com hemorragia, e saem dessa unidade com um bebê no colo, vem outro desafio: o planejamento familiar. Como essas mulheres, junto com seus parceiros, podem elaborar essa organização? O poder público auxilia nesse processo? Sim, é muito importante que elas não deixem de fazer um acompanhamento, principalmente as unidades básicas de saúde. Elas promovem, através de tanto medicamentos, como encaminhamentos para setores especializados, como o Hospital da Mulher, o Hospital Metropolitano. Eles vêm fazendo um trabalho de acompanhamento para planejamento familiar, mas sempre iniciar na atenção básica. A unidade básica de saúde pode e tem total capacidade de ajudar as mulheres e os seus parceiros a fazer um planejamento familiar adequado, né, seja com medicamentos, seja encaminhando para colocação de um DIU, por exemplo, que é o dispositivo intrauterino, que consegue planejar uma gestação, planejar para que aquela família só aumente se realmente eles quiserem, né? Então, por uma proteção bem prolongada, por mais de 10 anos você fica protegida, né? Cerca de 10 anos. Então, assim, é muito importante de procurar, principalmente a unidade básica, que é dali que começa. E dependendo do que for necessário, do que for identificado, tem sim a rede SUS, temos garantido o trabalho para fazer a laqueadura, por exemplo, se a paciente tiver o desejo junto com o seu companheiro, fazer vasectomia também nos homens, né, que já estejam naquela união estável e não desejam mais aumentar a quantidade de filhos. Então, a rede SUS, ela consegue dar esse apoio, mas importantíssimo que comece da atenção básica, que lá a gente já consegue resolver a maioria das pacientes que desejam planejar adequadamente a sua questão familiar, com mais filhos ou não, enfim, fazer todo esse planejamento iniciando sempre na unidade básica de saúde. Então, para essa mulher que teve essa gravidez silenciosa ou até mesmo uma gravidez indesejada e quer solicitar essa assistência familiar pelo órgão público, o primeiro passo é ela se dirigir para um posto de saúde mais próximo da sua casa. Não é isso, doutora? Exatamente. E da unidade básica, todas elas conseguem dar os primeiros atendimentos, conseguem verificar se a paciente tem indicação, por exemplo, de um anticoncepcional oral, anticoncepcional injetável. Se ela tiver desejo de outros métodos que não estejam disponíveis naquela unidade, eles têm como encaminhar para outros locais da rede, como o Pão Salgadinho, como o Hospital da Mulher, para fazer esse trabalho de assistência àquelas mulheres que também ou desejem outro tipo de método mais prolongado, como eu falei do DIU, por exemplo, ou até que tenham contraindicação para o uso de métodos que tenham na unidade básica e precisam de uma assistência
mais especializada. Então é muito importante que procure sempre, inicialmente, a unidade básica de saúde para fazer esse primeiro trabalho, que às vezes a gente já consegue resolver lá mesmo, sem precisar de uma especialização ainda maior, com algum profissional ainda mais especializado para um outro tipo de método. E além dessa questão social e financeira, outro lado também que pesa na chegada repentina de um bebê no seio familiar é o psicológico da mulher após essa situação. Eu sei que não é exatamente a área que a senhora atua, doutora, mas visto que a senhora está nessa área de ginecologia e obstetria, muito também se aborda sobre a saúde psicológica da mulher. Como é que essas mulheres que chegam nessas unidades de saúde são recebidas também para esse auxílio psicológico? Não, assim, apesar de não ser a minha área específica de atuação, que a gente tem os psicólogos para isso, mas é algo que a gente sempre está trabalhando, independente da especialidade, né? É muito importante que o médico especialista em obstetrícia, ele também possa ter esse olhar. Mas todas as pacientes, quando vão para que seja o parto acontecido dessa forma, ou que aconteça o parto como planejado, enfim, a paciente, ela tem toda uma assistência psicológica nas unidades maternais, né? A gente tem equipes nas unidades justamente para ajudar nesse primeiro momento, para que ela possa ter esse acompanhamento, e também, em caso necessário, ela precise ainda mais manter um acompanhamento psicológico por mais tempo, a gente também faz os devidos encaminhamentos pela rede SUS de acordo com a área onde a pessoa mora, né? A gente tem os locais que podem atender essas pacientes para acompanhar o estado psicológico delas nessa fase pós-parto também, que é tão importante, né? Então não se deixa de fazer esse acompanhamento, principalmente não só para esses casos que aconteça uma gravidez silenciosa, mas também com as situações, tantas outras que a gente pode acontecer de forma social, né? Problemas sociais que aquelas mães estão precisando, e a gente tem que dar o apoio, e a rede também consegue ajudar bastante nesse apoio inicial que elas precisam. É isso aí, doutora. Doutora, a gente vai fazer uma rápida pausa para o nosso intervalo, mas no segundo e último bloco do programa a gente continua a falar mais sobre esse tema, que parece que isso é algo simples, né? Mas não, envolve várias questões que mexem com a saúde da mulher, a condição também, a situação da família e também a sociedade, porque isso impacta e é um assunto que tem que ser recorrente, pois há formas de prevenção de a mulher, de a família se atentar mais a esses primeiros sinais, para evitar que uma criança se gere no ventre da mãe sem nenhum atendimento médico, sem nenhuma assistência, e é isso que a gente vai abordar no próximo bloco. Então, para você ouvinte, continue antenado conosco, ligadinho, não sai daí. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos continuar a conversa. Doutora Ava, falando anteriormente, a gente já tocou na questão financeira, social, psicológica, e eu queria saber, na verdade até dúvidas de outros ouvintes que colocaram em nosso WhatsApp sobre após o nascimento da criança em uma gestação silenciosa, a mãe, a exemplo dessas duas mulheres que tiveram essas crianças neste mês, elas têm um acompanhamento especial, elas são monitoradas pelo órgão de saúde estadual? Ah, sim. A verdade é que se houver alguma intercorrência identificada dessas mulheres, né, por conta delas não terem feito pré-natal, foi identificada alguma situação diferenciada, elas vão ser acompanhadas sim em ambulatórios específicos da rede, né, que são encaminhados de acordo com o local onde moram. Mas se a princípio elas tiverem não foi identificada nenhuma alteração diferente, elas têm um acompanhamento habitual realizado também pelas unidades básicas de saúde, como acontece com qualquer mulher que tenha parido, né? Esse acompanhamento no puerpério é feito pelas unidades básicas de saúde, com visitas domiciliares, com idas à unidade também para acompanhamento do bebê, né? Mas caso seja identificada alguma situação em específico, alguma coisa que não foi vista por falta de pré-natal, ela tem também um acompanhamento diferenciado na rede de acordo com o local onde mora.
Sim, é porque é importante mesmo ressaltar essa informação, porque muitas pessoas perguntaram em nosso WhatsApp de como ficariam a saúde dessas crianças caso alguma das mães tivesse alguma doença, se a criança também nascesse já com alguma doença. Então, essas crianças que nascem em uma gravidez silenciosa são sempre acompanhadas e monitoradas pela Secretaria de Estado da Saúde. Com certeza. Ainda continuando do tema de gravidez, mas fugindo um pouco do tema de gravidez silenciosa, nas outras questões a senhora falou sobre que a gravidez silenciosa costuma acontecer a partir dos 40 anos, né? E frequentemente, sim. E tem muitas mulheres que após os 40 anos, só que de forma desejada, planejam ter filhos. É possível ter uma gravidez depois dos 40, até depois dos 50, e tiveram até outros casos de mulheres que engravidaram após os 60. Quais são os riscos para essa gravidez nessa faixa etária dessas mulheres, e se os riscos, eles vão sobrepor ou não o desejo dessa mulher engravidar? Ela pode engravidar de forma tranquila? Como eu tinha falado, né, no bloco anterior, realmente uma gravidez acima dos 40 anos acaba tendo mais riscos do que uma paciente mais jovem, né? Mas isso precisa ser avaliado pelo profissional, né? E nesses casos se uma paciente está num planejamento desejando uma gravidez, nesses casos a gente solicita muito que a rede encaminhe esses pacientes para uma avaliação com o ginecologista, porque ele pode fazer uma abrangência um pouco maior dos possíveis problemas que ela pode ter, dos possíveis riscos, e aí fazer realmente uma avaliação de riscos e benefícios, né? Se realmente os riscos superarem os benefícios para essa paciente, de acordo com doenças pré-existentes ou qualquer outra alteração que seja identificada, a paciente é orientada, né, a não engravidar, né, dependendo da situação, mas existe também o desejo dela, porque ela pode também assumir esses riscos, né, de que pode acontecer, sabendo ela que eles podem ocorrer, né? A gente não tem, pela lei, né, a gente sabe constitucionalmente, a mulher pode decidir ou não sobre a questão de gestar, sabendo ou não do risco, mas ela deve ser aconselhada adequadamente sobre todas as possibilidades que podem ocorrer vindas de uma gravidez de risco que ela pode apresentar. Então isso é muito importante, e a rede também garante esse aconselhamento de acordo com a necessidade que aquela paciente precisa, e o desejo dela também, né, como você mesma falou. Então tudo vai depender do estado de saúde dessa mulher, e também vale ressaltar, gente, não há nada adianta estar com a saúde boa, mas também se você não tem uma condição financeira, uma condição social também de ter essa criança nesse momento. Estamos caminhando a 2 anos de pandemia. Felizmente as coisas estão melhorando, mas para colocar uma vida no mundo é uma responsabilidade tamanha. Eu, por exemplo, não sou mãe, mas minha mãe mesmo foi mãe muito jovem. Depois ela me teve com 17 anos, hoje ela tem 41 anos, eu tô com 23. Já os meus outros irmãos, ela teve de 8 em 8 anos. Então é até necessário ressaltar que é muito bom ser mãe madura, porque tem essas questões de amadurecimento. Já não é uma mãe de primeira viagem, mas é diferente. Mas vale ressaltar que todo cuidado é bem-vindo, então tem que se consultar com um especialista antes de ter o desejo de engravidar e concretizar esse desejo, não é mesmo, doutora? Com certeza, planejamento familiar é tudo, né, na minha concepção. Quanto mais você se planeja, não só em questões financeiras, mas psicológicas, se planeja em sua saúde como um todo, faz a reposição de vitaminas necessárias para evitar problemas na gestação. Tudo isso ajuda e muito para que o processo gestacional seja mais tranquilo e mais saudável, né? Isso mesmo. Bem, falamos sobre a gravidez silenciosa, sobre os riscos, consequências, como surge uma gravidez, mas como se detectar uma gravidez, seja silenciosa ou não? Sabemos que existem vários testes de gravidez aí no mercado, mas na opinião da senhora, qual é o específico e quantas vezes ele deve ser feito para evitar o temido falso negativo? Pronto. O melhor teste para a gente detectar a gravidez, confirmar a gravidez, no sentido daquela gravidez muito inicial, a princípio, o teste mais simples é o teste do beta-HCG sanguíneo,
É o mais simples, mas muito correto, muito fidedigno, com uma taxa com uma taxa de sucesso em sua positividade muito alta. Mas, obviamente, que a melhor forma de confirmação para até identificar se é um bebê só, se são dois, né? A gente pode ter gravidez múltipla, é a ultrassonografia, né? Mas ela só deve ser realizada inicialmente após você já ter a suspeita gestacional e, de preferência, com um beta-HCG positivo, né? Essa é a melhor linha de fluxo, que a gente chama fluxo de atendimento. Tendo o beta positivo, se parte então para a ultrassonografia para identificar quantos bebês são, se é um só, se a gestação está devidamente dentro do útero, se não tem nenhuma alteração nos ovários também. Então, tudo isso, né, seguindo esse fluxo, é a melhor forma de diagnóstico. Doutora, a ouvinte Carla, moradora do bairro do Jacintinho, ela tem uma pergunta curiosa. Ela quer saber se a mulher que tem um aumento significativo da barriga é porque pode ser um sinal forte de gravidez, e ela também queria saber se é verdade o que as pessoas costumam dizer acerca do formato da barriga da mulher grávida, que costuma crescer abaixo do umbigo. Então, o aumento do volume abdominal é um sinal de presunção, que a gente chama. A gente tem vários tipos de sinais, né? Mas somente o aumento do volume abdominal isoladamente, ele não pode ser um sinal de certeza de gravidez. Ele é um sinal de presunção, né? Quando você soma outros sinais, juntamente com o aumento do volume abdominal, você tem uma presunção maior de que a mulher está grávida, né? Então existe uma possibilidade maior, né? Em relação à questão do formato da gravidez, aí vai depender também de alguns outros fatores. Quantas gestações essa mulher já teve, se ela teve partos normais, parto cesariana, tudo isso pode influenciar no formato da barriga que essa mulher vai fazer com a gestação que ela está naquele momento. Então, até essa questão do tipo de forma da barriga pode variar de acordo com essas questões. Se ela tem uma flacidez maior, se a musculatura dela é boa, se não é. Até essas questões podem variar o jeito da barriga, o tamanho da barriga, como vai ficar. Mas a gente sabe que o aumento do volume abdominal nos ajuda bastante como um sinal importante de presunção. E quando examinado clinicamente por um profissional, a chance de se identificar que aquilo ali é um útero, né, que existe a possibilidade de um bebê ali, fica ainda maior, né? Exatamente. Então, Carla, para tirar todas as dúvidas, só fazendo os testes adequados para gravidez. Não sei se é o seu caso, Carla, mas se for, então se encaminhe logo e depois fale o resultado também, se foi positivo ou negativo. Doutora, a gente está falando sobre gravidez silenciosa, mas muitas vezes acontece o inverso com a mulher, onde ela pensa que está com sintomas da gravidez, o que gera uma gravidez psicológica. Primeiro, explica pra gente como é a gravidez psicológica que acontece na mulher. Certo. A gravidez psicológica é uma alteração psiquiátrica, na verdade, né? Ela é identificada como um transtorno psiquiátrico, porque que às vezes quem faz inicialmente o diagnóstico é o obstetra, porque a paciente vem relatando que está gestante, ela, né, traz essa informação que está gestante, e quando você vai ver, ela não tem sinais nem clínicos, nem laboratoriais da gestação, e geralmente envolve questões muito maiores do que somente achar que está gestante. Geralmente tem uma questão envolvendo o relacionamento que aquela paciente está envolvida, se ela já tem algum transtorno mental ou não prévio, como um quadro depressivo, um quadro de esquizofrenia, outras situações que aumentam a chance desse tipo de gravidez acontecer, né? Que é uma gravidez realmente totalmente psicológica, ela não tem alterações clínicas que nos levem a pensar ou a crer que ela esteja gestante, né? Agora, o que também pode acontecer que não seja um transtorno psicológico, que é a maioria das vezes, são pacientes que apresentam, por exemplo, tumores de ovário ou outras alterações na região da pelve, outros tipos de situações onde aumenta o tamanho do volume abdominal, e elas, por falta de conhecimento, também ficam achando que estão gestantes. Na verdade, elas estão com outras alterações
e na verdade não entra muito como gravidez psicológica, mas elas têm a sensação de que estão gestantes. Então até você desfazer esse conceito e tirar e mostrar para ela o outro diagnóstico pode acarretar em desenvolver algum transtorno psiquiátrico também nesse processo. Mas geralmente a gravidez psicológica tem muito essa característica de ser muito mais um transtorno psiquiátrico, né, no sentido dessa alteração da psique, né, da mulher, do que necessariamente um diagnóstico somente obstétrico, né? Exatamente, doutora. Tem até um caso conhecido que ia fazer 10 anos esse ano, foi a grávida de Taubaté, onde muita gente achou graça, é meme até hoje, até dizem que 1º de abril é o dia da grávida de Taubaté, mas é um assunto muito sério, é um assunto muito delicado, que tem que abrir discussão também. Até convido a senhora para uma próxima oportunidade para a gente estar esmiuçando mais esse tema sobre gravidez psicológica, porque a gente pode pensar que gravidez é um tema simples e não abre, mas abre sim. Olha, a gente começou conversando com gravidez silenciosa, falamos sobre gravidez indesejada e vem esse tópico da gravidez psicológica, porque muitas vezes, até com esses sinais, fazendo o teste e tudo, uma mulher que está fragilizada psicologicamente, ela arquiteta toda aquela realidade e acredita fidedigamente que está grávida, que está esperando o bebê, e infelizmente eu particularmente não acho assim engraçado esse caso que houve da gravidez de Taubaté, porque reacendeu muitas mulheres que podem estar passando por uma situação assim e acabarem se escondendo e não contando também com esse apoio familiar. Muitas vezes elas poderiam estar se abrindo com a família para explicar o que está acontecendo, e também eu queria saber do papel da família, como a família que pode estar identificando um caso de gravidez psicológica nessa mulher pode estar ajudando também, doutora. Esse caso marcou muito, né, toda a sociedade, porque isso é uma coisa que a mídia também participou muito junto, né? Então realmente é algo que a gente tem que ficar muito atento, mas eu acho que quando existe uma família que mostra suporte àquela pessoa, que entenda que às vezes aquilo ali está acontecendo por alterações maiores, psicológicas, eu acho que isso é muito importante, é não ridicularizar a situação, é procurar auxílio de profissionais adequados, psiquiatra, ginecologista, né? O apoio da equipe multidisciplinar com psicólogo, assistente social, para entender o contexto pelo qual aquela paciente está passando por aquilo e tentar ajudá-la, né? Eu acho que quando a gente só traz a ridicularização do processo, se torna ainda mais difícil que ela consiga uma devida assistência. Então, assim, realmente eu também concordo com você, nunca achei muito engraçada aquela situação, eu só pensava no quanto aquela mulher estava passando por algum problema maior, o porquê que ela estava fazendo aquilo. Se fosse também por uma situação, entre aspas, eu vou colocar assim, para se mostrar para uma sociedade, para angariar mídia, coisa parecida, isso também pode ser um transtorno. É uma situação muito difícil da gente lidar e que não deve ser pensada apenas como uma questão que foi engraçada, né, como muita gente acreditou. Mas acho que o apoio da família, você entender, não ridicularizar a paciente numa situação dessa é fundamental para que ela possa ter uma melhor assistência, né, para que os familiares possam trazer para ela um conforto adequado e o tratamento adequado que ela precisa. Com certeza, doutora, é uma questão de saúde que deve ser atendida, deve ser focada, resolvida e não ser motivo de ridicularização. Outro questionamento agora, saindo também da gravidez psicológica, é acerca das doenças que mulheres grávidas podem ter durante a gestação. A senhora poderia listar quais são essas principais doenças e quais sinais as grávidas devem se atentar para claro que tem um acompanhamento pré-natal que também identifica isso, mas ao longo da gestação, além do pré-natal, quais sinais essas grávidas devem se atentar para tentar também se prevenir ou então tratar essas possíveis doenças? Uma das principais doenças que a gente tem, que ainda aumenta muito o risco de óbito materno aqui no Brasil e no mundo inteiro, é a pressão alta, né? A hipertensão gestacional. Então as mulheres não devem deixar de cuidar bem da sua alimentação, evitar os alimentos salgados,
embutidos, enlatados o máximo que for possível, fazer o acompanhamento pré-natal adequado e prestar atenção, por exemplo, em dores de cabeça muito frequentes, prestar atenção se estão tendo alterações em relação, assim, dependendo da comida, elas sentindo mal-estar, desconforto, isso pode ser um sinal de pressão alta. Então, fazer essa averiguação no pré-natal, onde vai fazer a medição da pressão, no posto de saúde ou com o médico que faça o acompanhamento dessa paciente, é muito importante que ela relate esses desconfortos, Outras doenças que podem acontecer são problemas cardíacos que anteriormente não eram identificados. Então, se ela estiver sentindo muito cansaço, se ela estiver sentindo palpitações frequentes, também externar essas questões no pré-natal para que seja devidamente investigado. Se está também bebendo muita água, com uma sede excessiva, pode ser um sinal de um diabetes. Então, também ficar atento a essa questão. Não que a gente não deva beber bastante líquido, mas é uma sede excessiva. Ela toma líquidos muito, sem nem, assim, com uma vontade muito maior do que o normal. Então, isso pode ser um sinal de um diabetes também. Então, tem que tomar cuidado e também colocar essas queixas no pré-natal. Isso é muito importante. Quando a gente externa essas queixas do pré-natal, pode investigar melhor e identificar essas doenças com mais frequência, com mais facilidade também. Com certeza, doutora Ava. Então é necessário a mulher fazer um check-up. Tá grávida, ou então até qualquer momento da vida da mulher, não somente durante a gestação, é necessário fazer esse check-up com o cardiologista, com o ginecologista, com o endocrinologista, para saber como está as taxas dessa mulher e também como está a saúde dela, até para se preparar para uma possível gravidez, para quem deseja ter o primeiro filho, o segundo filho. Isso também faz parte de um planejamento familiar. Sim, com certeza. Fazer exames rotineiros são importantíssimos. E mais uma vez eu reforço, a unidade básica de saúde dá esse suporte e é muito importante que as pessoas procurem sempre de início a unidade próxima à sua residência, onde tenham esse acompanhamento inicial, e caso seja necessário, sim, os especialistas também estão aí para fazer os devidos acompanhamentos nas situações necessárias. Então, sempre ir, como a gente chama, que a porta de entrada para a saúde é a atenção básica. Então, procurar inicialmente os locais de atenção básica para fazer a prevenção, para poder fazer os exames antes mesmo que a doença apareça. Então, fazer a prevenção, cuidar da alimentação, fazer atividade física também, que deve ser feita independente se está gestante ou não. A gente pode fazer exercício físico quando liberado pelos profissionais. Então, é muito importante que as pessoas procurem fazer prevenção de saúde e não somente quando a doença já está instalada, tratar. Então, quando a gente previne, é muito melhor quando a gente depois já está com o problema instalado, Exatamente, doutora. Bem, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas antes disso tenho que fazer essa pergunta que acho que é a principal da rodada dessa rodada de perguntas de hoje, é sobre como se prevenir uma gravidez, seja silenciosa ou também indesejada. Queria também saber não somente dos métodos contraceptivos da mulher, porque muitas vezes quando se fala de se prevenir uma gravidez, as pessoas colocam a responsabilidade 100% na mulher, esquecendo também que tem outro lado, o homem. Para gerar um bebê se precisa de um óvulo, mas também um espermatozoide. O óvulo ainda não teve essa habilidade, a tecnologia, a medicina não evoluiu para um óvulo se autofecundar. Então, para isso também queria saber se a senhora poderia ressaltar também os métodos contraceptivos que os homens também podem estar fazendo durante uma relação, seja casados ou namorados, para evitar também essa gravidez e evitar esse problema, Porque realmente não pega só como um problema de saúde, mas vai da questão social, financeira e todo o conjunto de questões que acabam prejudicando e se tornando um problema. Com certeza, a sua fala foi excepcional, porque realmente só se coloca a responsabilidade de prevenir a gravidez na mulher, quando não é só isso, A gente sempre fala que a gente tem que fazer uma associação de métodos quando a gente está pensando numa prevenção, Então, principalmente a prevenção masculina, importantíssima, é o uso do preservativo, que não vai proteger somente de uma gravidez não planejada, mas também vai proteger de inúmeras doenças sexualmente transmissíveis,
Então é muito importante que as mulheres exijam dos seus parceiros, independente se são parceiros de longa data ou não, o uso do preservativo para proteger a sua saúde íntima de infecções, de uma gestação não planejada e tantas outras doenças que podemos contrair com a prática do sexo não seguro, né? E também, obviamente, existem vários métodos, né? Temos muito mais métodos desenvolvidos para as mulheres do que para os homens. Nos homens, basicamente, é o preservativo, e um método mais irreversível é a vasectomia, que é quando a gente faz como se fosse a ligadura das trompas, só que no homem, né? Um procedimento simples, que é feito num consultório médico, que não modifica em nada a função sexual do homem, apenas vai evitar que o espermatozoide saia do testículo e vá ser externado durante a ejaculação na atividade sexual. E no caso da mulher, a gente tem, como eu falei, alguns métodos anteriormente. A gente tem anticoncepcionais orais, tem os anticoncepcionais injetáveis, tem os dispositivos intrauterinos que dão bem mais prolongado o tempo, né, de contracepção. Temos os implantes, enfim, uma gama de métodos, mas que nada deles exclui a necessidade do uso do preservativo. Então é sempre o preservativo, geralmente masculino, que é o mais fácil de encontrarmos, mas também existe o preservativo feminino, a camisinha feminina, mas é usar o preservativo masculino e associar um outro método para aumentar a chance de sucesso na contracepção. É isso mesmo, doutora. E esse assunto também, métodos contraceptivos para homens e mulheres, gera também um grande assunto que vai virar pauta. Já convido também novamente para a senhora falar sobre gravidez psicológica e também métodos contraceptivos para mulheres e homens para se evitar a gravidez, porque é um tema que dá para falar tranquilamente durante 1 hora e até se estender um pouco mais. Mas infelizmente, 11 horas e ponto, nosso tempo chegou ao fim e eu só tenho a agradecer pela disponibilidade, atenção e seus esclarecimentos, doutora. Muito obrigada também pela oportunidade de divulgar informações de qualidade, né, e corretas para a população, e vamos seguindo em frente. A assistência à saúde tem caminhado muito bem nesses últimos anos e vamos continuar promovendo uma assistência adequada, e deixo o meu recado aqui de que prevenir é o essencial, então vamos sempre cuidar da nossa saúde, pessoal. É isso aí, doutora, um excelente dia para você. Obrigada, um beijo. Conversamos com a ginecologista e obstetra doutora Ava Paixão, que falou um pouco mais sobre gravidez silenciosa. Esse foi um Antenados com a Saúde. Ficamos por aqui.